Olá, caros irmãos da Igreja Batista Central de Porto Alegre. A meditação de hoje eu quero fazer a respeito do Salmo 121. Ele é um salmo de um cântico, né, dos peregrinos da diáspora, né, judaica, indo em direção a Jerusalém. Então esse é o contexto, né? Nós estamos falando aí depois do exílio, né, de peregrinos que estão espalhados aí pelo mundo inteiro, e pelo contexto desse salmo, parece que esses peregrinos vêm de algum lugar da Mesopotâmia, talvez da Babilônia, ou até de mais longe, lá da Média e tal, né? Então são esses peregrinos que estão então enfrentando uma grande jornada para chegarem então a Jerusalém, talvez participar de alguma festividade ou até uma visita à cidade de onde eles partiram, né? Então ele tem um significado também bem interessante para nós, porque o Novo Testamento retrata o crente como aquele que está numa peregrinação neste mundo, caminhando justamente em direção a Jerusalém eterna, a nova Jerusalém lá do Apocalipse. Então vamos dar uma olhada nesse salmo e ver o que ele tem a dizer para nós. Começa assim então: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Ou seja, é uma viagem que sempre demanda um perigo, né? Há grandes perigos para os peregrinos, né, até chegarem a Jerusalém, e nesse caminho ele vê muitas montanhas, as estradas vão passando por montanhas, por regiões montanhosas, e cada vez que ele olha para essas montanhas, provavelmente esse peregrino ele se lembra também da sua terra natal, né? Os judeus e israelitas de maneira geral, né, texto do Antigo Testamento, eles são habitantes das montanhas, eles vivem em regiões montanhosas, e até os exércitos deles, eles tinham essa característica, né, de lutar a pé nas montanhas, né, de uma maneira quase que de uma guerrilha, né, e não nos vales. Então, dentro da tipologia do Antigo Testamento e até do Novo, a montanha ela é o lugar do socorro, é o lugar de se proteger, é onde se constrói então, né, a fortaleza, né, e se protege então dos inimigos. E o vale é o lugar do sofrimento, né? Olha como Davi escreve, né, o vale da sombra da morte é o lugar das plantações, né, onde você tem que trabalhar para extrair o alimento, e também o local em que os inimigos se defrontam, onde acontecem as batalhas. Então a montanha ela tem essa característica do socorro, é o lugar que você sobe então para buscar o refúgio, né, e é por isso que Deus é associado também com essas montanhas. Então eles olham para as montanhas e pensam, de onde vai me vir o socorro, talvez lembrando lá de Jerusalém, né, durante essa jornada tão perigosa. E aí o 2 ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então eles se lembram, né, que Deus é o seu socorro e ele, né, o habitante das montanhas, aquele que desce até o vale e caminha com o seu povo, como foi no Êxodo, né, então ele sabe, não, o socorro ele vai vir do Senhor. E aí ele continua, né, versículo 3, ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochilará. Ou seja, nessa longa caminhada, nessa longa jornada, esse Deus vai impedir que você tropece, que você caia, né, nesta fé, nessa caminhada em direção à Nova Jerusalém. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. Quer dizer, Deus ele não vai cochilar, ele não vai se distrair, porque ele vai acompanhar este povo na sua jornada. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. A certeza de que esse é um Deus caminhante. É o Deus que andou com os patriarcas deles, é o Deus que caminhou com eles no deserto. Esse é um Deus que tabernacula no meio do seu povo, né? Daí o símbolo do tabernáculo, né? Aquele templo móvel de um Deus que caminha junto com o seu povo. E nós, né, temos a grata figura de Jesus Cristo como sendo o próprio Deus encarnado, andando no meio do seu povo, peregrinando no meio do seu povo, né? Então esse é o Deus que caminha junto com ele nessa sua jornada. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. E se eles vêm aqui da Mesopotâmia, sol e lua têm um significado muito claro, né? Não é apenas o sol luminar que está te queimando, né, no céu, né, mas são divindades, as divindades mesopotâmicas, né? Então o sol, Shamash, a lua, que é Sin, né? Então
E diz que essas divindades, que esses falsos deuses, né, eles não vão lhe fazer mal nem de dia e nem de noite. Né? Você não vai ser desviado na jornada de fé porque Deus está contigo, e você não vai ser atravessado por essas falsas divindades te desviando do caminho, né, do caminho de Deus. Então essa é a promessa desse Deus que anda junto e não vai permitir você cair nessa fé. O Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. Né? O Deus que deu a vida é o que vai proteger até o final. Né? E quando ela chegar ao final, ele vai levá-la para junto de si. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Não é apenas agora, é para sempre. Tem um caráter eterno esse caminhar de Deus conosco. Então, que Deus nos abençoe nessa jornada. Amém.